Fala aí, galerinha! Tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar aí um pouco aí, debater aí um pouco aí sobre duas ideologias, né? Ideologias econômicas que vão influenciar no meio social, no meio cultural, né? Que vão perpetuar aí vão ser discutidas aí durante o século XX, né? Vamos falar do liberalismo e do socialismo. É importante dizer, galera, que nesse vídeo eu não vou defender ou acusar alguma dessas vertentes ideológicas, tá? Eu vou apenas conceituar, né, quando ela vai surgir, né, as transformações que vão acontecer aí na sociedade diante desses conceitos, tá bom? Então, aí fiquem a par de vocês, assim, se vocês vão defender ou não, é algo muito pessoal e muito individual, tá bom? Então, não deixem de assistir esse vídeo até o final. Defesa da propriedade privada, o individualismo econômico, liberdade do comércio, de produção e de contrato de trabalho, assim como salário, jornada, sem controle do Estado ou pressão dos sindicatos, é um dos conceitos gerais aí do liberalismo econômico. Mas o que é o liberalismo econômico, gente? O que é o liberalismo, né? Quando que ele surgiu? Quais as principais ideias e por que ele chegou a essa conclusão? Bom, galerinha, é importante dizer que o liberalismo, né, ele vai ser sim um conjunto de ideias que vão surgir aí em contexto do iluminismo, né? Lembrando que o iluminismo, gente, foi um movimento, né, diversos pensadores, filósofos, cientistas, né, vão ter aí mais ou menos a partir do século XVII, século XVIII, né, que vão enaltecer um pouco mais a razão e a ciência, né? Então, através da construção dessa importância de eu ver o ser humano, de eu pesquisar sobre ele no decorrer do tempo, de eu tentar observar e criar ideias a respeito dele, porque na Idade Média o centro era a igreja, né? Então, aí o que vai acontecer? Novas formas de pensar vão surgir. E uma delas vai ser de John Locke, tá? John Locke, que nasceu mais ou menos aí entre o século XVII e século XVIII, tá? Ele foi aí um pensador, né? Que viveu basicamente no absolutismo monárquico, né? Aí na Inglaterra, e ele, através da sua experiência, né, de como ele observava as ações aí do seu rei, ele começou a questionar o poder absoluto do rei. Então foi mais ou menos nesse conceito, né, e nessa ideia que criou-se aquela não intervenção do Estado, né? Lembrando que por volta aí do século XVIII, na Idade Moderna, a gente vai ter aí uma sociedade, né, basicamente constituída em 3 estados, tá? Que vai ser o clero, a nobreza, né? E no caso, o terceiro estado, que vão ser aí os camponeses, né? Quando eu tenho camponeses e burgueses, quando a burguesia ela ascende, começa a se desenvolver, né? Ela vai começar o quê? A questionar algumas ações, né? Que tem na sociedade, como por exemplo, o terceiro estado, que era aí, né? Era o grande, no caso, o grande acumulador, né, de que eu falo de trabalho, então ele que trabalhava, né, ele que produzia, né, ele teria que sustentar aí esses 2 estados, que era o clero e a nobreza, né, lembrando que a nobreza tinha como seu chefe, assim, sua grande referência o rei, né, e o clero, mesmo com as reformas religiosas, aí a igreja ainda vai ter os privilégios aí, vai dividir esses privilégios aí com a nobreza. Então é mais ou menos nesse contexto, né, de que o terceiro estado, que seriam os burgueses, os camponeses, responsáveis pelo trabalho, por gerar riquezas, eles terem que ainda pagar impostos para sustentar esses 2 estados que não trabalhavam, apenas usufruíam dessa riqueza, né? Assim como toda a problemática disso, gente, porque a nobreza, né, a gente vai ver nobreza na França, nobreza na Inglaterra, ela vai gastar muito, às vezes de forma desenfreada, a sua população muitas vezes vai estar com fome, né, não vai mudar as suas condições de vida, que vai começar uma nova forma de pensar.
É importante lembrar, galera, que esses novos pensamentos, essas novas formas de pensar, tá? Elas vão ser prioritariamente burguesas, tá? Então, assim, a burguesia que fazia parte aí do terceiro estado, ela vai estar inconformada com esse poder real, tá? Com esse poder absoluto do rei. E entre elas eu vou ter aí o John Locke, que vai acreditar que todos devem ser livres, né? Todos devem ter a sua autonomia, né? E essa autonomia e essa liberdade, né? E mesmo com a questão econômica, né? A gerar riquezas, né? E produzir a sua riqueza, ela vai estar necessariamente relacionada aí à não intervenção do Estado. Então, pensa bem, gente, que naquela época o Estado intervia muito, que era o rei, e ele desfavorecia aí esse terceiro estado. Então é natural que eles pensem de uma forma em que eles achem que o Estado não deve intervir economicamente, que ele não deve o que, no caso, até com John Locke, ele não pode instituir aí impostos, né, para essa classe que era a classe que trabalhava. Então, assim, tem muito a ver com as regras e a organização política. Dizer, galera, que o John Locke, ele era filho de burguês, então ele fazia parte de uma outra classe aí, né, dentro desse terceiro estado, então ele nunca foi contra ou nunca criticou aí as dominações de trabalho, muito menos trabalho escravo, tá? Até porque a Inglaterra, ela vai abolir o trabalho escravo em 1833, né, quando, depois da Revolução Industrial, então, assim, mesmo que ele tenha esses conceitos de liberdade, né, e que ele esteja preocupado aí com a intervenção do Estado, aí tanto no meio na moral, né, nos costumes, como também no meio econômico, ele está falando aí da classe dele, da classe burguesa, certo? Então foi mais ou menos nesse contexto que foi surgindo o empirismo, tá? Quando eu tenho esse empirismo que tem o John Locke, aí eu vou ter aí novos pensadores que vão utilizar um pouco dessa ideologia para reformular. E um deles vai ser Adam Smith, tá? Que aí no século XVIII, tá? Ele vai começar a trazer esses conceitos de liberdade, né, e principalmente individual, não intervenção do Estado, para a economia. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: olha, o Estado não deve intervir aí na propriedade privada. Ele não deve intervir naquelas terras que foram adquiridas, tá? Por esses burgueses, principalmente, tá? Aí durante esses séculos, e a gente vai ver que no século XIX essas propriedades elas vão ser muito adquiridas através da política de cercamento, né? Aquela da apropriação mesmo de terras dos camponeses, né? Então essas propriedades elas não podem ser arbitradas, elas não podem ser dadas, né? E distribuídas aí para a população, né? Pelo governo. Então, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Que a propriedade, ela precede as ações e as políticas do governo, ou seja, ela vem antes esse direito à propriedade, né? Então, tanto os bens de produção como os meios de produção que pertencem a essa propriedade, que pertencem a um burguês, eles são justificados, tá? Justamente pela honra ao trabalho ou a procura de produzir coisas que a sociedade precisa. Então, assim, tudo que é adquirido pelas pessoas na sociedade, ele é algo natural, ele é algo que pode ser justificado, né? Ele é algo que vem um pouco desse esforço, né? Mas pensando bem isso, né? Os burgueses, eles não propriamente trabalhavam, né? Eles, no caso, eles eram donos dessas propriedades, né? Mas eles não vão trabalhar nessas propriedades. Muito pelo contrário, vão usufruir. Mas isso é um detalhe, né? Mas aí o Locke e o Adam Smith, eles vão falar muito isso, que a procura, que esses bens de produção, eles são aí diretamente relacionados ao seu esforço, ao seu trabalho. Ah, professora, entendi que ele fala que a propriedade privada é a mais importante. Então, e o que seria o trabalho, então, né? Como que seria a relação de trabalho para o liberalismo? Aí, quando eu falo liberalismo, são as bases ideológicas do liberalismo aí clássico, né? Que se formou aí no século XIX. Então, gente,
que o Adam Smith vai falar? Que a divisão do trabalho, ela vai ser essencial para o crescimento da produção e do mercado. Então, através dessa divisão, dessa hierarquia, é que o quê? Que eu vou forçar, né, a produzir mais coisas, mais produtos, né, mais bens de consumo. E através dessa produção de vários bens de consumo, o que vai acontecer? Eu vou precisar, o quê? Vendê-los. E vendendo, né, eu vou estar promovendo o que a gente chama de livre concorrência. Tendo essa livre concorrência, né, o empresário, ele vai sempre buscar o que? Novas técnicas, aprimorando, assim, a sua qualidade, né, dos produtos, mas tendo também que abaixar o preço. Tá? Então, o que ele está falando? Que o decréscimo do preço final do mercado, tá? Ele surge de uma forma natural, tá? E essa forma natural, ela vem através dessas divisões e dessas atribuições que esse burguês vai fazer, né? E essa livre concorrência sempre buscando aí novas técnicas e aumentando a sua qualidade. Então, através toda essa dinâmica, naturalmente, a economia iria se erguer e, na verdade, teria aí o que a gente chama de um sucesso econômico. Então, qual é o papel do Estado em cima disso? Apenas zelar pela propriedade privada, tá? Então, ele não vai intervir na economia, tá? Ele só vai o quê? Proteger essa propriedade que é do burguês, tá? Então, com isso, gente, o que ele está falando? Que essa harmonização dos interesses aí entre o trabalhador, né, e esse burguês, o operário e o burguês, principalmente aí na Revolução Industrial a gente vai ver muito, né? Ela vai ser de uma forma natural, porque vai servir para essa dinâmica econômica, né? Em que eu preciso ter essa divisão de trabalho, eu preciso ter justamente esse crescimento da produção e do mercado, né, com novas técnicas, aumentando a qualidade, os baixos custos, né, e que essa harmonização do interesse do trabalhador e esse interesse do burguês, ele é como se fosse uma mão invisível. Que mão invisível é essa, professora? É que cada um, né, ele vai fortalecer e ele vai intervir, ele vai ter o seu papel dentro dessa dinâmica, né, de forma que possa favorecer a todos. Ele está querendo dizer que o burguês, ele vai ter essa posse dessa terra, vai ter tudo isso, e vai poder administrar, vai poder usufruir dessa terra naturalmente, e que ele, né, com a sua, aí praticamente, a sua bondade, vamos dizer assim, ele vai promover melhorias aí para o trabalhador também, para ele conseguir aí ter os seus próprios interesses. O que acontece, gente, é que, por mais que esse liberalismo do Adam Smith, ele vai servir para formar essa ideologia, esse conjunto de ideias que vai conduzir o capitalismo, principalmente até a Primeira Guerra Mundial, porque quando tem a Primeira Guerra Mundial, aí sim eu vou ter uma crise no liberalismo econômico, né? Esse liberalismo que eu estou dizendo agora, ele vai gerar muitas contradições e muitas dificuldades, tá? Porque lembra que, a partir do século XVIII, eu vou ter uma revolução industrial. O burguês, né, que vai estar amparado por essa ideologia de propriedade privada, né, de individualismo econômico, né, de não intervenção do Estado, né, de não intervenção, inclusive, da sua moral, né, dos seus costumes, dele mesmo, né, principalmente. Então, eu vou criar uma série de medidas, e uma das medidas que vai ser colocada, principalmente na Inglaterra durante esse período, vai ser a Lei dos Pobres, tá? Essa Lei dos Pobres, gente, ela vai seguir mais ou menos vários pensadores, porque lembra que embora John Locke seja, vamos dizer, o início da base do liberalismo, o Adam Smith vai ser o pai do liberalismo, chamado o pai do liberalismo econômico, vai ser as bases do liberalismo econômico. O Thomas Malthus, né, ele vai fundamentar melhor isso, essas ideologias de Adam Smith, que viveu no século XVIII, então ele vai formar isso durante o século XVIII e XIX e vai criar aí um princípio, né, que a gente chama de ensaio do princípio da população. Então ele vai ver que
a população, segundo ele, né, segundo as suas pesquisas, ele vai projetar que a população ela vai aumentar muito mais rápido que os alimentos. Então, diante dessa super população em que eu não vou ter alimentos o suficiente, né, para essa população, a pobreza e o sofrimento, eles vão ser inerentes, eles vão ser comuns à sociedade humana, porque eu tenho o quê? Uma população muito grande e eu tenho menos alimentos para essa população. Então, as guerras, as epidemias, elas servem para o quê? Contribuir para um equilíbrio temporário entre a produção e a população. Então, ele está querendo dizer que é como se a cada 10 anos, a cada 15 anos, eu fosse dobrada o número de população e o alimento não fosse acompanhar essa progressão. O que, na verdade, posteriormente foi super comprovado que não aconteceu isso. É claro que a Europa ela conseguiu sim aumentar, mas ela também aumentou muito a sua produção de alimentos. Então, hoje, na verdade, o mundo tem alimentos para todo mundo, né? Se tem gente passando fome é porque existe pessoas que estão consumindo mais esse alimento, né? Não está tendo uma distribuição disso. Então, hoje ainda a gente não tem uma escassez total de recursos naturais por enquanto, né? Então, isso é importante dizer para vocês. Mas naquela época ele não tinha essa projeção. A projeção foi essa. Então, ele achava que as guerras e epidemias eles iam contribuir para o equilíbrio, né? Então, através disso, foi criada aí na Inglaterra uma lei, tá? Que vai buscar justamente pegar essas pessoas que não estavam empregadas, né? Tirarem desses locais e concentrarem em um certo local, que a gente chama de uma assistência pública, né? Que são as casas de trabalho, tá? Só que, gente, essas casas de trabalho, elas vão acompanhar várias famílias, são super diferentes, né? E também famílias que vêm de pobreza, né? Mas vai trazer também o quê? Condições precárias também para esse trabalhador. Que condições vão ser essas? As condições em que eu não vou ter o saneamento básico, eu não vou ter o básico para eles sobreviverem, né? Eles vão ter um alojamento, vão trabalhar, mas apenas para o quê? Se alimentarem, né? Para poder o quê? Morar naquele lugar. Então, eles vão estar condicionados ao mercado. E o mercado que é uma mão de obra barata. Então, ele vai pagar menos, né? Por um período maior, principalmente mulheres e crianças. Então, isso vai ser legal. Eu vou poder, né? Os empresários aí das fábricas vão poder contratar crianças e mulheres aí, né? E poderem aí, de alguma forma, fazer com que eles trabalhassem mais, né? E às vezes ganhando menos salário, ou até trabalhar para ganhar sua própria comida ou a sua própria moradia. Então é mais ou menos isso. Vai ser, gente, essa lei dos povos vai ser muito importante para a gente até comparar ao período de escravidão, né? Porque trabalhos assim bem paralelos, que a gente pode dizer. Então, existia uma exploração. Então, isso que aconteceu diante de Thomas Malthus, que vai utilizar esse do Adam Smith, tá? Lembrando que eu tô falando do liberalismo, gente, no século XIX, tá? Até a primeira metade aí, até a Primeira Guerra Mundial, principalmente, que ele vai ser reformulado em diversos momentos. Então, a gente vai ter diversas vertentes e depois aí todas essas problemáticas também. Mas aí, o que vai acontecer então, gente? Que a gente pode concluir, para a gente concluir o liberalismo, né? Que o liberalismo, ele vai sim empregar essa liberdade, né? Empregar esse individualismo, né? Principalmente individualismo econômico, social, cultural, religioso, né? Então, mais para uma certa classe, tá? Na prática vai ser assim durante aí até a Primeira Guerra Mundial. Então, o quê? É uma liberdade? É uma liberdade, mas para a burguesia, né? E com sua propriedade privada, não com a sua população. Então, ela vai marcar, né, a ascensão da burguesia, o Estado burguês, porque através desse conceito vai criar uma revolução industrial, uma noção de trabalho em cima aí do século XIX e século XX vai perpetuar aí bastante tempo, né? Mas essa liberdade, ela vai ser para o burguês, porque ela vai servir de uma justificativa, né, para a dominância da burguesia nos meios de produção, né, e também os povos também que vão ser conquistados através, principalmente, do imperialismo, tá? Então, esse liberalismo clássico, ele vai ter essa contradição em cima
toda essa perspectiva, tá? Isso, gente, é muito importante a gente dizer que durante, até assim, pelo menos até a queda da Bolsa de Valores em 1929, né, em que a gente vai ter aí a Grande Depressão, que vocês vão ficar sabendo um pouco mais depois, aí eu vou começar a reformular esse meu liberalismo, até chegar no que a gente chama de um neoliberalismo, que é o que a gente tem hoje, tá? Mas não vamos pular etapas, para vocês entenderem, né, o tamanho da crise que ocorreu aí na Inglaterra, principalmente aí na Europa, durante esse período, essas condições precárias, elas foram tão importantes, gente. Por quê? Porque ela deu voz a uma nova forma de pensar também, né? Ela deu voz a uma nova conceito, assim, de organização social, que vai ser o socialismo. Então, não deixem de assistir a parte 2 desse vídeo, tá? Que a gente vai falar sobre o socialismo. Se você gosta desse tipo de material, então não esquece de dar um like aí embaixo, tá bom? Beijo, beijo.